Olá pessoal, tudo bem? Professor Afonso aqui de Física B, mais uma vez com vocês para a gente dar uma retomada lá naquela parte de física que a gente está tão acostumado a ver. Lembrando todo mundo, tomando cuidado, lavando as mãos, higiene, beleza? E estudando o que é importante para o vestibular, vai rolar. Bom, hoje na aula 7 de Física B, a gente vai falar sobre um negócio chamado ação e reação, também conhecida como terceira lei de Newton. O que quer dizer a lei da ação e reação, a terceira lei de Newton? Toda ação tem uma reação. Um enunciado muito comum é que toda ação tem uma reação igual e oposta. Mas calma que não pode ser só isso. Assim fica muito simplório, você não entra nem na unisquina. Então vamos ver o que acontece. Para você ter um par ação e reação, as forças têm que ter a mesma natureza. O que quer dizer? Tem dois tipos de força que a gente trabalha. Força de contato, onde um corpo encosta no outro para a força agir, que eu acabei de fazer no quadro. Força de campo, que é aquela força que atua numa região, não precisa encostar. Força da gravidade, por exemplo. Você não precisa estar em contato com o chão para você ser atraído. Se você pular de cima de um prédio, você morre. Então, as forças têm que ser de mesma natureza. Uma força de contato vai ter sempre como reação uma força de contato. Uma força de campo sempre como reação outra força de campo. Mesma natureza. Primeiro critério. Segundo critério, eles têm que ter a mesma intensidade ou módulo. O que quer dizer isso? Mesmo valor. Tem que ter o mesmo valor, o sinal vai ser oposto, mas o módulo, intensidade. Por favor, lembra desse termo, intensidade, módulo, valor, quer dizer a mesma coisa. Então elas têm que ter o mesmo valor, mesma intensidade. Mesma direção. Como assim? Ou as duas estão agindo na horizontal, direção horizontal, ou as duas estão agindo na vertical, ou as duas são inclinadas, tá? Não pode acontecer uma força na horizontal e a outra na vertical. Elas têm que ter a mesma direção. Sentidos opostos. Isso aqui é importante. Se eu empurro uma caixa para frente, isso é o sentido. A caixa vai reagir me empurrando para trás. Sentidos opostos, um para a esquerda, o outro para a direita. Um para cima e outro para baixo, tá joia? E o principal que derruba muita gente nas questões de vestibular, eles têm que atuar em corpos diferentes. Ou seja, de novo, se eu der uma batida aqui no quadro, eu vou ter ação da minha mão no quadro, reação do quadro na minha mão. Dois corpos diferentes, não pode ser o mesmo corpo, senão não é ação e reação. Fica bem esperto com isso, dá uma paradinha agora, anota esse negócio, grifa aí na tua apostila, porque isso daqui vai ser muito importante para uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, chamado força normal. Mas já grife, para você não perder tempo, já fica esperto que isso tem que ser lembrado. Olha só o exemplo que eu dei de novo do carinha empurrando a caixa. Então repare, ele empurra a caixa, né, para o lado, para a direita, e a caixa reage empurrando ele para a esquerda. Essa força de contato entre os dois é que forma o par ação e reação. Essas duas forças é que tem que se anular. Como força é uma grandeza vetorial, o que acontece? Uma que é positiva, força positiva F1, e a outra vai ser negativa. Lembra que em vetor o sinal só serve para mim para saber a direção e o sentido. Então, ó, horizontal para a direita positivo, horizontal e para a esquerda negativo. Mas de novo, ó, se você errar, você merece fazer cursinho ano que vem. O módulo da força é constante, o valor da força tem que ser constante. E de novo, elas não se equilibram, elas não se anulam, porque elas atuam em corpos diferentes. Não tem como uma força que atue na caixa anular uma força que atue no homem. Para você ter as duas forças anulando, elas teriam que estar agindo no mesmo corpo. Mas como são ação e reação, ó, corpos distintos, corpos diferentes. Não se anulam ou não se equilibram, tanto faz. Joia? Outra situação, que é um caso particular das forças, tem a ver com essa nossa amiguinha bem conhecida, que é a força-peso. O que acontece com essa força-peso? O que a força-peso tem de importante para a gente? O peso é uma força vertical que vai agir em qualquer lugar da superfície da Terra, te atraindo em direção ao seu centro de massa. Cuidado quando você fala que o peso atrai os corpos em direção para baixo na Terra, porque para baixo, para nós aqui no Brasil é uma coisa, na China é outra. Então o conceito certo é que o peso sempre atua em direção ao centro de massa. Joia?
Como o peso a gente considera uma força de ação, existe a reação a ele. Qual que é a força de reação? É esse carinha, esse vetorzinho menos P, que por incrível que pareça, é a força que você atrai a Terra. Sim, a Terra te atrai, você atrai a Terra. Ah, Afonso, mas se eu pular do prédio, por exemplo, eu vou para baixo, não é a Terra que vem para cima? Sim, óbvio, isso acontece por quê? Porque a Terra tem muito mais massa, não tem como você deslocar a Terra, mas a Terra consegue deslocar. Mesma coisa numa batida, você imagina uma batida de um carro com um caminhão. Na hora do encontro, a ação e reação são iguais, elas têm o mesmo modo, só que o carro estraga muito mais do que o caminhão. Por que acontece? Por causa da constituição do material. Então, quando eu falo que as duas forças são iguais, não quer dizer que elas vão causar o mesmo efeito. Você nunca vai conseguir puxar a Terra para cima dando um pulinho para o alto, por exemplo. Então, toma cuidado com esse negócio. O peso é a Terra te atraindo em relação ao seu centro de massa e você atrai a Terra para cima, né, com uma força igual de módulo, mesma direção, no caso vertical, sentidos opostos. Como que a gente calcula esse peso? Bom, quem deu condição para a gente fazer isso pela primeira vez foi Galileu, quando ele chegou no alto da Torre de Pisa, pegou dois corpos, uma esfera metálica grande e uma pequena, e soltou as duas. Ele reparou que as duas caíam ao mesmo tempo. E à medida que elas iam caindo, a velocidade delas ia aumentando. E aí Galileu descobriu ou descreveu uma aceleração que rege a queda de todos os corpos. Essa aceleração a gente representa por G e ela é chamada de aceleração da gravidade. O que quer dizer aceleração da gravidade, rapaziada? Todo corpo que é abandonado na superfície da Terra, se eu não levar em conta o atrito, todo o corpo vai acelerar 10 metros por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer? Ele sai em velocidade zero, depois de um segundo a velocidade é 10, mais um segundo é 20, mais um segundo é 30 e a velocidade dele vai aumentando 10 metros por segundo a cada um segundo, por isso 10 metros por segundo ao quadrado, sem levar em conta o atrito. O teu peso, essa força que atrai a gente, ela vai depender de dois fatores. A tua massa em quilogramas e da tua aceleração, na verdade, a aceleração da gravidade. Essa depende da Terra, tá? Não adianta você emagrecer e achar que a aceleração da gravidade da Terra vai diminuir, porque isso não acontece, tá? Isso daqui depende do planeta. O que você pode alterar é a tua massa fazendo um regime. Mas o teu peso vai depender da tua massa e da aceleração da gravidade da Terra. Só para você ter uma ideia, se você vai e verifica lá na farmácia que a sua massa é 60 quilogramas, na farmácia você verifica massa, porque é medida em quilogramas. Então, se você vê que a massa é 60 quilogramas, o seu peso seria 600 newtons, porque vai ser 60 quilogramas da massa vezes 10 metros por segundo ao quadrado da aceleração, 600 newtons. Esse valor ele está mais próximo de 9,8, mas os vestibulares atuais já falam para a gente usar 10, o que para nós é uma boa coisa, uma grande vantagem, tá bom? Então, peso medido em newtons é a massa vezes a gravidade. Questão que já caiu na Federal, eles perguntaram o que queria dizer a unidade Newton. Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, tá joia? Então fica esperto que isso aqui é uma unidade dada em homenagem ao Isaac Newton, que ela deriva dessas duas aqui, do quilograma e do metro por segundo ao quadrado. Bom, agora endireita no computador, pegue esse celular, escute ele lá direito, presta atenção, porque tem uma forcinha chamada de força normal. O que é a força normal? É a força de sustentação que uma superfície faz na gente. É quando uma superfície, ela sustenta, ela segura a gente. Se você está aí agora em pé, pisando no chão, a força normal é a força que o chão faz no teu pé. Se você está sentado na cadeira, é a força que o assento da cadeira faz, você sabe onde que faz. Então, o que acontece? Essa força normal é uma superfície sustentando você. Normalmente, olha a redundância, força normal, normalmente, quando um corpo está na horizontal, bonitinho, o peso e a força normal, eles têm o mesmo módulo. Então, vamos pegar o exemplo do carinha lá de 60 quilogramas. Se o peso dele é 600 newtons, a superfície tem que sustentar ele também com 600 newtons, para poder anular essas forças e para poder ficar em equilíbrio. Só que, você acabou de escutar que eu falei o termo? Anular. Se eu falei anular, o que rola? O peso e a normal atuam no mesmo corpo. O peso é a terra puxando a caixa. Normal é a superfície sustentando a caixa. As duas forças na mesma coisa. Então,
esses dois caras atuam no mesmo corpo. Portanto, não são corpos distintos e agora você anota em algum lugar com asterisco na tua apostila. Peso e normal não são ação e reação. Não pode. Se você tiver alguma questão de vestibular falando que peso e normal são ação e reação, escreve lá, ó, não são. Ai, Afonso, mas, poxa, você falou que elas têm que ter a mesma natureza. Então, sim, primeiro critério verificado. Elas têm a mesma natureza, são forças, né, de campo. Ou de contato, no caso normal é contato, né? Peso não precisa. Mas, vamos supor que você deixou passar esse e foi, mesma natureza. Mesma intensidade, você acabou de falar que o peso do cara é 600, o normal também é 600. Aqui fechou. Mesma direção, poxa, as duas estão na vertical. Aqui também fechou. Sentidos opostos, peso para baixo, normal para cima. Também fechou. Ó o BO aqui onde que tá. Lembra que eu falei que você tinha que lembrar disso daqui? Ó, não atuam no mesmo corpo, atuam em corpos distintos. Por isso que peso e normal, por mais que você calcule do mesmo jeito, elas não são um par, ação e reação. E tem um outro motivo para não ser, né, gente? Se eu tenho uma rampa, se eu tenho um plano inclinado, o que vai acontecer? O peso da caixa continua atuando para o centro de massa da Terra, continua agindo em direção ao centro da Terra, formando 90 graus com a superfície, formando 90 graus com o chão. Normal é a força que a rampa faz sustentando o corpo. Então olha aqui, ó, a rampa está inclinada. Ela não vai pegar esse cara, ela não vai ter como sustentar esse cara para cima, ao contrário do peso. Ela pega esse cara e sustenta ele de maneira inclinada. Aqui, ó, você pode ver que nem a direção, nem o sentido da normal e do peso, eles combinam. Então não tem como mesmo ser ação e reação. A gente já viu que não é, mas está mais uma prova. Posso ter, nesse caso, uma força normal, então, diferente do peso? Pode. Nesse caso, o que acontece? A força normal aqui, ela vai ser uma componente do peso, o que eu posso chamar de normal no eixo Y, normal linha, normal duas linhas, vai depender da questão, do problema, do que você quiser. Essa componente da força normal, ela vem da onde? Ela é uma componente do peso, né? Essa força normal aqui, ó, essa aqui, ela é uma componente do peso, e ela vai ser, portanto, m vezes g com o ângulo, cosseno do ângulo, tá? Uma dica importante para vocês, que eles sempre fazem. Esse ângulo da rampa com o chão é sempre igual esse ângulo aqui entre NY e peso, componente do peso aqui, beleza? Sempre igual. Então o que acontece, gente? Eles normalmente dão um ângulo aqui da rampa. E aí você tem que lembrar que esse ângulo e esse são iguais. Essa componente tem esse ângulo com um ângulo cosseno. Nesse caso, módulo da normal é diferente do módulo do peso, beleza? Então, turma, coisa que vocês têm que lembrar. Ação e reação têm a mesma natureza, elas têm que ter a mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos e atuar em corpos diferentes. Peso é a força com a qual a Terra puxa a gente em direção ao centro de massa. Normal é a força que a superfície faz no corpo. Na horizontal, normal e peso, eles podem ter o mesmo módulo, mas quando estão inclinados, aí não tem como, porque a normal ela nem tem nem a mesma direção, nem o mesmo módulo, nem o mesmo sentido do peso. Tá joia? Passando a limpo, pega ali agora, eu espero você pegar a tua apostila e ir lá para o exercício 16 desse módulo, desse capítulo. Joia? Esse exercício, ele fala pra gente o seguinte, basicamente. Você tem um corpo, você tem uma caixa, essa caixa tem uma massa de 2 kg. O que acontece com esse cara? É feito para puxar essa massa, esse corpo, essa caixa, uma força aqui inclinada de 60 graus com a horizontal, e essa força vale 16 newtons, beleza? Então esses são os dados que ele deu pra gente, além dos valores de seno e de cosseno. O que ele pede nesse problema? Ele pede duas coisas. A primeira coisa, para a gente achar a normal desse cara, quanto que vale a normal. Segunda coisa, a aceleração que esse cara vai ter quando eu puxar ele. Pessoas, o lance é o seguinte. Se eu puxo esse cara aqui inclinado, ninguém me garante que ele vai sair inclinado. Eu posso puxar ele inclinado, é que nem você carregando uma mochila com rodinha, ou levando um cachorro para passear. O cachorro não vai sair voando inclinado. Você puxa o cachorro inclinado e ele anda para frente. Quer dizer que não é toda a sua força que está sendo usada para deslocar esse cara. Dessa força inclinada, desses 16 que você tem, uma parte traz o cara para frente
e a outra parte vai erguer um pouquinho esse cara. Quando eu falo erguer, não quero dizer de tirar do solo, tá? Ele só vai diminuir ali, ó, a força da superfície com o corpo. Acabei de entregar uma das coisas que a gente vai calcular, mas tudo bem, bora lá. Bom, para calcular normal, o que eu preciso fazer? Normal é uma força para cima, força da superfície no corpo. Pelo amor de Deus, não iguala normal com o peso. Ai, Afonso, mas esse cara está na horizontal. Mano, você tem aqui, ó, uma parcela da força que também está erguendo esse cara. Você tem o FY. Então a tua normal não vai ser igual ao peso. Você tem duas forças para cima, a normal e a componente Y aqui. Essas duas é que tem que anular o peso. Então assim, ó, sempre que você tiver uma questão, um problema que envolva lá força inclinada, receita de bolo. Pega essa força e calcula ela no eixo X, depois calcula ela no eixo Y. Como que você faz isso? Você sabe, a gente cansou de ver isso lá em vetores. Essa força Fx, né, essa componente Fx, ela veio da onde? Da força F, ó, força F com o ângulo, cosseno do ângulo. Então Fxf cosseno de 60, que é o ângulo que ele me deu. Fx vai ser igual, o F está 16, ele te deu lá, e o cosseno ele também te deu, 0,5. Dessa força aqui, desse Fx, então eu vou ter 8 newtons sendo utilizado para ele ir para a direita, na horizontal. Veja, de 16, 8 foi usado para ele ir para frente. Agora a gente calcula a componente da força F na vertical, a que tenta erguer ele, o Fy. Então o que eu vou fazer? O Fy, essa componente aqui, ó, ela também veio do F sem o ângulo de 60. Como assim sem, Afonso? Olha aqui, ó. O ângulo não está aqui. O ângulo está lá, com a outra força, com o Fx. Então vai ser F sem o ângulo. Fy é igual, o F é o mesmo, é 16, esse não mudou. E o seno de 60, ele também te deu ali 0,85. Faz a continha, Fy 13,6. Então o que acontece? De 16, 13,6 vai ser usado para levar esse cara para frente. Veja, pessoas, pelo amor de Deus, não vai pensar que a soma das componentes do Fy e do Fx tem que dar igual ao F, não tem nada a ver. Isso vai depender do ângulo, por isso que você tem que decompor, fazer isso. Receitinha de bolo, primeiro passo feito. Achei as componentes na horizontal e a componente na vertical. Segundo passo, agora vamos ver como é que essas forças estão agindo, como que a gente vai calcular elas para achar a nossa amiguinha força normal. Olha para o esquema, por isso que é importante você desenhar as forças. O que você percebe? O peso para baixo, normal, e Fy para cima. Então o que rola? Para esse cara aqui, né, não subir nem descer, as forças para baixo tem que ser igual à soma das forças para cima. Ou, no nosso caso, para baixo só tem o peso, para cima eu tenho normal e Fy. Beleza? Então, o peso tem que ser igual ao normal mais o Fy. O peso ele me deu o que é 20. Normal é quem eu estou querendo achar, quem eu estou querendo calcular. E Fy 13,6. Você sabe matemática básica melhor do que eu. Esse cara passa para frente negativo. 20 menos 13,6 me deu o valor da força normal, ou seja, 6,4 newtons. Pela matemática moderna ainda dá isso. Joia? Primeira parte do problema resolvido, tá? Achei a normal, a componente vertical da força. A segunda pergunta que ele me pediu foi com relação à aceleração desse cara. Para resolver essa aceleração, a gente tem que pegar a definição da segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Você reparou? Eu coloquei aqui, ó, força resultante, não só força. Você não vai usar 16. Para determinar a aceleração de um corpo, você precisa achar a componente da força que seja paralela à aceleração, ou seja, paralela ao movimento. Qual das componentes da força é que é paralela ao movimento? O movimento na horizontal, então a componente que eu vou usar é o 8. Você não vai usar o 16. Não é o 16 que está sendo usado para efetivamente movimentar o cara. Quem está movimentando ele para frente é o 8. Então, você vem aqui, força resultante, ó, de novo a flechinha. Eu vou usar o Fx, que é componente paralela ao movimento, sempre paralelo ao movimento. Se o movimento fosse vertical, você ia usar a componente na vertical, tá bom? Você tem o valor do Fx que a gente calculou lá no começo, por isso a receitinha de bolo, tá ali, ó, o 8. Massa do cara é 2, não altera, vezes a aceleração. O 2 passa dividindo, 8 por 2 é só cortar, você sabe que isso vai dar 4 metros por segundo ao quadrado.
Então, nossa alternativa tem que ter 6,4 para normal e 4 metros por segundo ao quadrado para aceleração. Letra A. Joinha? É isso aí, pessoal. Veja, não tem nada de segredo, eu sei que é complicado estudar sozinho em casa, por isso que a gente está aqui para te dar o suporte, para poder te ajudar. Faz a tua parte, se cuida, estuda, nós estamos juntos, vamos mantendo contato aí, né? Que tudo vai passar e tudo vai voltar ao normal o quanto antes e a gente vai ser melhor ainda do que era, valeu? Beijo para vocês, ficamos assim, até a próxima, tchau!